Pessoal, estamos de volta para o segundo tempo do canal Ligados no Flu nesta segunda-feira com uma notícia que não é boa. Impressionante como, parece que as coisas estão cada vez se complicando mais. O Fluminense perdeu Facundo Bernal por tempo indeterminado. O Fluminense acabou de anunciar que o jogador sofreu uma lesão de grau 3 no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega com essa notícia que não é boa para a torcida do Fluminense, mas antes quero pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito ainda, deixar o seu like nesse vídeo e também deixar o seu comentário com a sua opinião, sobre a situação atual do clube e essa lesão agora também do Facundo Bernal. Enfim, aproveite também para me dizer o nome da cidade de onde você nos acompanha. Vamos lá então, gente. O Fluminense acaba de divulgar um comunicado para a imprensa informando que Facundo Bernal, ontem, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, ele passou por exames, na verdade os exames foram realizados hoje no Rio de Janeiro, e esses exames, eles identificaram que ele teve uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda. E assim, quando a gente vê, a notícia, lesão de grau 3, a gente já imagina algo muito grave. Claro, lesão de grau 3 é o nível mais alto de uma lesão, Número 1, lesão de grau 1 é um pouco mais branda, lesão de grau 2, intensidade média, grau 3, claro, é a lesão mais grave. Só que o que eu ouvi de um profissional da área é de que essa lesão provavelmente é uma lesão menos grave do que a do Gabriel Fuentes, por exemplo, que é uma lesão muscular também parecida com a do Gabriel Fuentes, só que com uma gravidade menor do que a do Fuentes. O Fuentes ficou 45 dias afastado do time para poder voltar a começar a jogar. Então, a gente está aí, vamos colocar hoje dia 12, faltando 35 dias para o Mundial de Clubes. Não sei se vai dar tempo do Bernal se recuperar para o Mundial, não. Não sei se vai dar, não. Então, assim, é uma pena, porque é um jogador promissor e o Fluminense tem poucas opções. Bernal, que semana passada saiu notícia na Itália de que ele interessava ao Napoli, à Juventus, o Bolonha também estava de olho no Bernal. Ontem, inclusive, ele foi titular, começou jogando. O Renato montou aquele meio-campo com 3 volantes, O Ganso ficou no banco de reservas, e aí jogaram o Bernal, Nonato e o Martinelli. E agora, o Bernal, infelizmente, sofreu essa lesão, que vai fazer com que o Fluminense perca mais um jogador para a posição. O Fluminense já havia perdido, há um tempo atrás, há pouco mais de um mês atrás, o Fluminense já tinha perdido o Otávio, com uma lesão no tendão de Aquiles. Vai ficar, provavelmente o ano inteiro sem jogar, só volta o ano que vem, provavelmente. E agora, Facundo Bernal com uma lesão grave. O Fluminense, neste ano, tem tido várias lesões. Algumas musculares, outras lesões causadas por traumas. Trauma, por exemplo, caso do Riquelme, que já está voltando, daqui a pouco vai ser relacionado. O Isaac, que já voltou, está sendo relacionado. Enfim, e outros jogadores também que sofreram traumas. Mas, em compensação, houve alguns casos de lesão muscular, como o Fuentes. Agora o Lima também teve uma lesão de grau 1, e desfalcou o Fluminense, ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro. O Lima esse ano tem sofrido vários problemas. O Lima constantemente tem ido ao departamento médico do Fluminense. Não é um ano bom para o Lima, nem jogando, e nem, vamos dizer assim, em termos físicos. E agora o Bernal é mais um problema. E hoje no elenco do Fluminense, você tem um problema grande, porque você já tem um problema no ataque relacionado ao Cano. O Cano foi lesão por trauma, o jogador da Aparecidense cai sobre o Cano e aí ele acaba virando o tornozelo, foi um acidente, não foi uma lesão muscular que acabou estourando o músculo, nada disso. Mas no ataque você já não tem o Cano, só conta com o Everaldo, e aí o cobertor curto, fica mais curto ainda no meio campo, porque você estava sem o Otávio, o Fluminense não foi ao mercado, tinha tempo para contratar jogador do futebol brasileiro, jogadores que atuaram nos estaduais. O Fluminense tinha aí pelo menos uns 10 dias para fazer isso, não fez. E agora, perde também o Facundo Bernal
para posição ali de primeiro volante. E aí o Fluminense tem hoje para jogar o Martinelli, improvisado de primeiro volante, porque ele é segundo volante. Você tem o Hércules, que não desembarcou no Rio de Janeiro ainda, tá lá em Fortaleza. O Fluminense, né, contratou o Hércules por 29 milhões de reais e o Hércules não veio até agora, né? Não desembarcou. O Hércules veio, mas o futebol dele ficou lá no Ceará, ficou lá no Fortaleza, porque não desembarcou no Fluminense ainda o Hércules. E a outra opção é o Nonato, que é um jogador que tem mostrado assim, tem se mostrado, né, um jogador muito participativo e tem ajudado, tem colaborado, tem se mostrado um jogador útil, mas é também segundo volante, é um jogador muito mais para ajudar ali na criação das jogadas do que propriamente aquele primeiro volante, marcador, né? E que acaba fechando a casinha ali. Tem ajudado muito o Nonato, mas não é um primeiro volante, ele é um segundo volante, assim como os outros, né? Assim como o Martinelli e o Hércules. Então é um problemaço, porque o Fluminense, se ele já tinha que contratar agora, nessa janela que vai ser aberta, dia 2, já precisava contratar um atacante de velocidade, precisa, né, contratar um outro centroavante, também vai precisar trazer um volante. Essa posição não estava, talvez, na lista aí do Fluminense. Talvez o Fluminense não fosse atrás de um volante. Vai ter que ir ao mercado, contratar um volante, um primeiro volante, para chegar e ser titular. Porque o Fluminense não tem esse jogador hoje. O Fluminense não tem um primeiro volante titular. Porque o jogador indicado pelo Mano Menezes, que foi o Otávio, começou bem contra times pequenos. Quando pegou o primeiro clássico, primeiro jogo mais difícil, que foi a decisão do estadual, o Otávio, né, ficou perdido em campo e a gente viu, né, que foi realmente uma atuação muito ruim do Otávio. E aí, para infelicidade dele, ele na sequência ele acaba sofrendo a lesão que tirou ele do restante da temporada. E aí o outro primeiro volante que a gente tinha era o Bernal, um jogador ainda em adaptação ao futebol brasileiro e que, né, a gente sabe que tem qualidade, mas estava ainda nesse processo de adaptação. E aí, outra infelicidade. O Bernal também sofre essa contusão. E o Fluminense tem que ir ao mercado. Não tem opção. Porque parece que, assim, uma coisa vai puxando a outra, né, gente? As coisas, quando não dão certo, parece que vai, assim, uma coisa ruim atraindo a outra, né? Infelizmente, porque a gente tá quase toda semana aqui, a gente traz informação de lesão. Outro dia foi do Cano, agora do Bernal, teve do Otávio, já teve do Riquelme, teve o problema médico do Ganso lá no começo da temporada, teve o Fuentes que desfalcou o Fluminense por mais de um mês. Enfim, o Fluminense esse ano tem sido mais um ano muito difícil. Ano passado o Fluminense sofreu com quase 60 lesões ao longo do ano, e esse ano também eu acredito que a gente já tem aí um número bem acentuado. Já ultrapassaram as 20 lesões no Fluminense em 2025. Eu não tenho o número certinho, né? Mas eu tô chutando aqui, mas pela média de lesões que a gente tem noticiado, já deve ter ultrapassado as 20 lesões sim, tá? Ao longo desse ano de 2025. E vai ter que contratar, cara. Vai ter que ir ao mercado. Porque é evidente que o Fluminense é um time desequilibrado, que já necessitava de algumas peças para poder esse time começar a render nas mãos do Renato. O Renato tem cobrado isso nas entrevistas. Não é a primeira vez. Ontem ele cobrou, já tinha cobrado semana passada. E praticamente toda a entrevista coletiva o Renato fala que precisa de jogador. Outro dia ele deixou claro, olha, precisamos de um jogador do 1 contra 1. Não temos, só temos o Keno. Ele deixou claro, precisamos desse jogador no elenco. Disse que precisava de jogador de velocidade, disse que agora que precisava de centroavante, né? Mas ressaltou, como sempre, a questão financeira. O Fluminense gastou demais e agora vai precisar gastar mais. Porque trazer jogador bom é caro. Trazer jogador mais ou menos por um preço acima do que vale, esse é que é o grande problema, que foi o que o Fluminense fez. Trouxe vários jogadores que estavam acima do que realmente eles valem. Caso do Canóbio, caso ao que a gente está vendo aí do Hércules, né, que todo mundo achava que era um jogadoraço, mas, né, não sei o que acontece com o Hércules, mas o futebol dele ficou lá no Fortaleza. O futebol dele, infelizmente, ficou no Fortaleza. Gastou muito dinheiro no Lescano, que teve pouquíssimas oportunidades até agora. Vai precisar se provar também ao longo do tempo, né? E, infelizmente, o Fluminense com muitos problemas em 2025. Muitos problemas.
Então, assim, vamos torcer para que o Bernal possa se recuperar o quanto antes. Mas ainda assim, gente, o Fluminense vai precisar trazer mais peças. Porque o cobertor tá curto demais. Machuca um jogador, você não tem outra opção. Você fica ali com essa dificuldade, né? Como eu falei agora há pouco, o caso do ataque do Fluminense. Então, vocês imaginam se um jogador importante do Fluminense também acaba, infelizmente, tendo que ir para o departamento médico, que é uma coisa que pode acontecer no futebol. Você tem que ter uma reposição à altura. Você tem que ter uma reposição à altura. Então o Fluminense, hoje, ele não pode abrir mão, por exemplo, de jogadores como o Fábio, como o Arias, né, que não podem sair do time de jeito nenhum, de forma alguma. E o Fluminense não tem jogadores para repor, né, esses atletas. Então, o Fluminense tem que ir ao mercado, porque as opções que ele tem hoje disponíveis no elenco já se mostraram incapazes de render o mesmo que os titulares. E a gente viu isso nos jogos, contra a União Espanhola, contra o San José, né? Então, o cobertor está curto demais, o Renato tem pedido reforços, vamos ver como que a diretoria vai agir nos próximos dias. Janela se abre dia 2 e fecha dia 10. O Fluminense volta a jogar depois de amanhã contra a União Espanhola, no Maracanã, Copa Sul-Americana. Obrigado a ganhar para continuar vivo, com chance de ser o primeiro lugar do grupo. Pessoal, é isso, tá? Obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, grande abraço e até a próxima.